Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. E nós hoje estaremos a estudar o Salmo 138. Este é mais um salmo que Davi escreveu. Este é um salmo que é o primeiro de uma série de 8 salmos, que vai desde o Salmo 138 ao Salmo 145. Provavelmente os últimos compostos por Davi. É uma espécie de comentários sobre a grande promessa do Messias, que nós encontramos escrita no livro de Samuel, no segundo livro, no capítulo 7. O salmo que vamos ler agora é bem diferente dos anteriores, em que os judeus se encontravam na Babilónia. Não sei se você acompanhou o último programa, e nós estivemos a ver o Salmo 137, um lamento do povo de Israel por estar cativo, mas não era um arrependimento. E nós já vimos pela Bíblia que não basta lamentar, é necessário arrepender e mudar de caminho. Então, quando isso acontece, quando nos arrependemos e mudamos de caminho, aí vem a bênção de Deus sobre a nossa vida. Mas quando nos lamentamos ou murmuramos, não vamos a lado nenhum. Aliás, como aquele salmo descrito, Salmo 137, em que o povo se lamentava na Babilónia, e basicamente o que aconteceu foi deixar de ser uma bênção para aqueles que não conheciam a Deus. E desafiamos o ouvinte a mudar de atitude, a não aceitar ficar nesse estado de situação. Confessar o seu pecado, sim. Mude de atitude, abandone o pecado e volte-se para Jesus e seja uma luz no meio das trevas. Este é o desafio de Deus para si e para mim. Eu espero que você tenha aceite esse grande desafio que deixamos no último programa. O Salmo 138 começa por dizer: Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos te cantarei louvores. Render graças a Deus é uma atitude, uma das atitudes mais nobres e puras que nós podemos ter. A alma que não louva a Deus por todas as coisas é realmente uma alma que se vai ressequindo no seu interior, vai ficando seca, cada vez mais pálida, e muitas vezes é uma alma que vai definhando. Nós temos de aprender a louvar a Deus. E eu sei que nós vivemos nos tempos em que a depressão é algo muito comum. Encontramos muitas pessoas deprimidas ao nosso redor, muitas pessoas que carecem de tratamento médico, e é fundamental, se você se está a sentir deprimido, consultar o seu médico, ouça bem o que ele tem para dizer, siga cuidadosamente a prescrição médica sobre a medicação, mas ao mesmo tempo eu tenho receitado este medicamento espiritual para a alma. E este medicamento é o louvor. A palavra de Deus nos mostra como o louvor é terapêutico. O louvor é algo que muda o ser humano agora por dentro, não só com os químicos, que muitas vezes nos ajudam, mas muda-nos por dentro, porque muda a nossa maneira de pensar. Então, se você está deprimido, se você se sente só, num ambiente de solidão, comece a louvar a Deus. Comece a louvar a Deus pelas pequenas coisas que Ele lhe dá. Talvez você diz, mas Paulo, eu não tenho nada para louvar a Deus. O que é que eu vou louvar a Deus? Por isso eu vou-lhes dar já alguns exemplos. Você talvez tenha um rádio para ouvir este programa. Louva a Deus pelo rádio onde você está a ouvir este programa. Você talvez tenha uma camisola, uma roupa vestida. Louva a Deus por essa roupa que você tem vestida neste momento. Talvez você tenha um cobertor onde você está enrolado, onde uma cama onde está deitado. Louva a Deus por essa cama onde está. Talvez você está a conduzir um carro. Louva a Deus pelo carro que você tem. Talvez você tenha uma família. Louva a Deus pelos seus filhos. Louva a Deus pelo seu cônjuge. Louva a Deus pelo trabalho que tem. Louva a Deus pela água que bebe, pelo comer que pode comer, pelo duche que acabou de tomar. Louva a Deus pelas pequenas coisas da vida. E começa a louvar a Deus diariamente. E você vai ver que esta medicação a longo prazo vai fazer grandes benefícios à sua alma. Uma das coisas que as pessoas que estão deprimidas sofrem e têm dificuldades em ver é o mundo como ele na realidade é. Quando uma pessoa está deprimida,
tudo fica mais cinzento. Tudo é uma desgraça, tudo é de facto algo que desmotiva e que não queremos sair da cama, não queremos fazer nada, tudo nos parece patético, não achamos piada às piadas que os outros contam. Isso é o estado da alma. Por isso é necessário começar a render graças a Deus de todo o coração. É necessário render graças a Deus mesmo pelas pequenas coisas da vida. E nós vamos ver que esse render graças vai alterar a sua mentalidade, vai alterar o seu estado de humor, vai trazê-lo de novo para a alegria de viver. Então comece agora mesmo a louvar a Deus pelas pequenas coisas que Ele lhe tem dado. E você verá a possibilidade de mudar esse cenário de situação que você se encontra. Então, vemos aqui que o salmista começa por render graças. E ele rende graças a Deus no meio dos reis da terra, no meio dos poderosos. Ele não tem vergonha de apresentar a sua fé. Eu não sei se consigo acontece isso. Às vezes com algumas pessoas acontece. Pessoas que têm vergonha de falar de Jesus Cristo. Têm vergonha de dizer que eu tenho fé em Deus. Têm vergonha de dizer eu tenho um relacionamento com Deus. Conheço um caso que a própria esposa tem vergonha de dizer isto ao marido. Veja bem. Portanto, você talvez está a pensar, comigo isso não acontece. Eu digo graças a Deus que não acontece. Mas às vezes há situações destas em que o próprio marido tem dificuldade em falar com a esposa aquilo que vai na sua alma, aquilo que vai no seu coração, aquilo que ele deposita a sua fé, aquilo que ele acredita. Às vezes a esposa tem dificuldades em dizer ao esposo exatamente isto. Pais a filhos, filhos a pais. Precisamos de ultrapassar essas barreiras. O salmista aqui não tinha vergonha de louvar a Deus até na presença dos reis, dos governantes, das pessoas importantes daquela época, quanto mais em frente à família. Aprendamos a dar esse passo de confiança e de relacionamento, abrindo o nosso coração àqueles que mais amamos. O verso 2 ainda prossegue a dizer: prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Aqui vemos como Davi percebe a importância da pessoa de Deus. Ele diz que Deus trabalhou de tal maneira que o seu nome e a sua palavra são mais importantes. E é disto que nós estamos a tratar aqui neste programa. Nós tratamos destes dois aspectos que são os aspectos mais importantes de toda a vivência humana, que é a palavra de Deus e a pessoa de Deus. Eu espero sinceramente que você, ao ouvir este programa, consiga compreender um pouco melhor aquilo que a Bíblia diz. E o desafio é exatamente este: colocar a palavra de Deus onde ela merece. Infelizmente, às vezes as pessoas não dão o valor devido à palavra de Deus. Mesmo como obra literária, é uma obra literária interessantíssima. Ela deveria ser estudada obrigatoriamente na língua portuguesa, pois é um livro de referência para a nossa cultura. Infelizmente, o nosso Estado não percebe sequer isto e tem colocado outros livros de literatura menos dignos e, de facto, a Bíblia tem sido relegado meramente para a religião. A Bíblia é, de facto, um livro, uma obra literária fantástica. Já só pelo aspecto literário mereceria que você a lesse, mas muito mais pelas verdades que ela encerra. Ela não é só uma obra literária fantástica, ela é a palavra de Deus, a palavra santa de Deus para a sua vida. Se você está angustiado, se você não tem rumo, se você não sabe que direção tomar, pode procurá-lo na Bíblia, pode procurá-lo na palavra de Deus. Esta tem sido a grande revolução cultural, a grande revolução espiritual, é que hoje o homem tem acesso na sua própria língua à palavra eterna de Deus. Esta palavra que não muda, esta palavra que é efetivamente eterna. Deus a trouxe até cada um de nós para nós a compreendermos numa linguagem acessível, para que você e eu possamos entender os desígnios de Deus. Você já imaginou, e temos hoje em dia tantas coisas no nosso mundo que nos desafiam, que nos apontam para o divino, para o etéreo, para o sobrenatural, e nós temos uma obra destas nas mãos. Se calhar você tem uma obra destas em casa, na sua estante, e nunca a abriu. Vai às revistas, se calhar, ou vai aos jornais procurar o que é que os astrólogos dizem sobre o futuro. Oh, meu amigo, abra os olhos, pensa um pouco, você tem a Bíblia, a palavra de Deus nas mãos, mais vale consultar a palavra de Deus.
Eu sei que você e eu provavelmente preferimos coisas muito mais terra a terra. Preferimos que alguém nos dissesse amanhã vai acontecer assim ou vai acontecer assado, amanhã vai-lhe sair a lotaria, amanhã você vai ficar rico, vai encontrar o amor da sua vida. Mas Deus não quer trabalhar com estas coisas, desculpa a expressão, mas quase patéticas. Eu não quero ofender quem acredita nestas coisas, mas muitas vezes nós queremos o dia a dia e o imediato, quando Deus quer trabalhar no nosso ser a longo prazo. E, infelizmente, isto permeia tanto a nossa cultura que até os políticos trabalham desta maneira. Trabalham para os votos da próxima campanha, mas esquecem-se de fazer leis e trabalhar de forma a pensar daqui a 10, 20, 30 anos. Cada pessoa trabalha para o dia de amanhã e isto não é suficiente. Nós precisamos de olhar para aquilo que Deus quer fazer de uma forma duradoura na nossa vida, colocar os nossos olhos no eterno, colocar os nossos olhos lá no céu. E é onde Jesus diz, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E se o teu coração está no dia de amanhã, na fortuna que queres tirar num determinado jogo de sorte ou de azar, se a tua vida está colocada meramente num relacionamento que tu queres ter e o conquistar de uma pessoa amanhã, provavelmente a tua vida ainda não ganha um sentido sério. Precisas de começar a olhar um pouco mais além. E a Bíblia traz as respostas mais profundas para a alma do homem. Então, voltando aqui ao verso 3, ele diz: no dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força da minha alma. Vejamos mais uma vez aqui uma resposta direta a quem está desanimado. Quando eu estava a clamar, diz o salmista, tu me acudiste. Talvez você pensava que Deus era um Deus distante, um Deus que não se importa consigo, um Deus que não está preocupado com o seu problema. Deus está. E aqui nós encontramos a resposta. O salmista estava aflito, clamou ao Senhor e o Senhor o acudiu. O Senhor trouxe alento para a sua alma. Mas está lembrado que o alento para a alma provém, em primeiro lugar, de um coração que louva. Se você está a passar por uma situação em que a sua alma está deprimida, comece hoje mesmo a louvar a Deus. Escreva num caderno, escreva naqueles aqueles bloquinhos amarelos com cola atrás para poder colocar no espelho do carro, no frigorífico, no espelho da casa de banho ou no quarto. Coloque motivos de louvor. Se você não se lembra, quando se lembrar de um, escreva, para que efetivamente a sua alma possa ser animada, possa ser acalentada, possa ser efetivamente acolhida nos braços de Deus. O verso 4 ainda prossegue: render-te-ão graças ao Senhor todos os reis da terra, quando ouvirem a palavra da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Isto é um reconhecimento tremendo sobre quem Deus é. O verso 6 ainda nos diz: o Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Aos soberbos, ele os conhece longe. Se andam em meio de tribulação, tu me refazes a vida, estendes a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua destra me salva. Como é interessantíssimo olhar para este salmo. É um salmo riquíssimo. Vemos quem Deus é. Deus é excelso, Deus é tremendo, Deus é grande, Deus é poderoso. Poderíamos continuar a pôr adjetivos aqui. Deus é realmente um Deus tremendo. Mas, diz o salmista, contudo, porém, Deus atenta para os humildes. Este é um princípio transversal nas Escrituras. Deus olha para aquele que é humilde. Aliás, Jesus Cristo disse que aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Este é o objetivo de Deus para a nossa vida. Aliás, o texto do apóstolo Pedro diz que Deus resiste aos orgulhosos, mas aos humildes Ele dá graça. Então, não nos interessa, de facto, ter o orgulho, ser orgulhosos, estar a tentar vangloriar-nos de coisas que não fizemos. Quando nós somos sinceramente humildes, Deus vem em nosso socorro. E é interessante ver aqui este salmo escrito por um homem que tinha todas as razões para ser orgulhoso. Estamos a falar de um dos maiores heróis que alguma vez a nação de Israel assistiu. Um homem que batalhava de uma forma incrível. Ele sozinho vencia centenas e centenas de militares. Era impressionante como Davi
era um combatente enérgico, um campeão efetivamente nas batalhas, mas no entanto ele era um homem humilde. Interessante isto. E muitas vezes nós não temos feitos nenhuns para nos orgulharmos e andamos cheios como se tivéssemos feito muita coisa. A humildade efetivamente é algo que Deus valoriza e é algo que Deus olha. Deus concede esta graça aos humildes. Então quando nós somos humildes, por muitos feitos que tenhamos feito, realizado, Deus continua a olhar para nós. E aos orgulhosos aí Ele resiste. Analise bem o seu coração. Isto é algo que muitas vezes outros não veem. É algo que você sabe dentro do seu coração, mas outros não podem talvez até perceber quais as motivações que o levam a si a fazer o que faz. Tem a ver com a sua atitude. Consulte a sua atitude e veja se você está a trabalhar para ser uma pessoa humilde. Trabalhe essa área da sua vida e verá que Deus vem em seu auxílio. Este salmo ainda prossegue e tem mais ensinos ricos para nós. Diz: o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desprezes as obras das tuas mãos. Vemos aqui que o salmista está bastante consciente da ação de Deus, dos planos de Deus. Ele preocupa-se em que aquilo que Deus está a fazer efetivamente aconteça na sua vida. Então, se assim for, não há motivo para preocupação. Quando colocamos a nossa vida, os nossos problemas, os nossos planos nas mãos de Deus, quer dizer que estamos bem entregues. Deus fará o resto. Podemos descansar definitivamente em Deus. Chegamos assim ao Salmo 139. Este é também um salmo de Davi. E ele nos mostra que Deus está sempre presente. Deus não se ausenta. Deus não é um Deus distante. Deus é um Deus presente, um Deus que está ao nosso lado. Então nós podemos ver aqui, logo no início, no verso 1 a 6, o Deus omnisciente. E depois fala-nos do Deus omnipresente, no verso 7 a 12. E o Deus omnipotente, no verso 13 a 16. Então temos aqui estas três grandes áreas de Deus: a omnisciência, a omnipresença e a omnipotência. São as grandes virtudes, podemos dizer assim, de Deus. E nós vamos então olhar para este salmo e retirar deles estes aspectos certamente. Diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por detrás e por diante e sobre mim pões a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim e sobremodo elevado não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tenho asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverias de guiar e a tua boa mão e a tua destra me susterá. Se eu digo às trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e as trevas e a luz são a mesma coisa. É impressionante este salmo. Para mim, sempre que o leio, fico bastante sensibilizado. Perceber quem Deus é. Deus é este Deus que tudo conhece. É este Deus que está ao nosso redor. Ele conhece os seus pensamentos. Com Deus não vale a pena tentarmos enganar. Não vale a pena tentarmos fazer uma barganha com Deus. É escusado. Deus conhece o mais profundo das suas motivações. Você talvez pode enganar o seu pastor, o padre da paróquia, pode enganar o seu familiar, o seu marido, a sua mulher, os seus filhos até. Você quase que se pode enganar a si mesmo. Mas a Deus você não engana. Você não consegue enganar Deus. Ainda nem os pensamentos lhe chegaram à mente, já Deus os conhece. Ainda nem chegaram as palavras à sua boca, já Deus os conhece. E isto aqui é fantástico, perceber quem Deus é. Isto levanta-nos a questão também da oração. Para que serve então a oração se Deus já conhece todas as coisas? Eu creio que é daqueles mistérios que nós nunca iremos compreender plenamente, mas eu creio também que a oração é uma forma de nós verbalizarmos o que vai no nosso coração. Eu creio que a oração tem muito a ver com o nosso relacionamento com Deus, com a nossa intimidade com Deus, mas essencialmente tem a ver connosco próprios.
Tem a ver com um ato terapêutico para nós verbalizarmos aquilo que vai na nossa mente, na nossa alma. Mas ao mesmo tempo Deus quer ouvir, quer se relacionar connosco, quer ouvir as nossas preces, ainda que Deus todas as coisas conhece. Depois vemos que Deus está em todo lugar. Não há lugar nenhum que você possa ir que Deus não vá. Não há lugar nenhum que você possa se esconder onde Deus não está. Mesmo quando você está debaixo dos seus cobertores, magoado, ferido, desanimado, Deus está lá. Mesmo quando você vai para lugares que realmente dá a sensação que Deus ficaria à porta, Deus está lá. E se você sente vergonha de pensar que Deus está lá, então é melhor sair. Não entre nesses sítios. Se você está a fazer alguma coisa que acha que Deus vai ter dificuldade em olhar, é melhor não fazer, porque Deus está a olhar mesmo. Deus estará ao seu lado. Em qualquer circunstância, em qualquer momento, em qualquer lugar, você não se pode esconder. E efetivamente achei interessante esta última frase, quando diz que as trevas e a luz para Deus é a mesma coisa. Não há situação nenhuma que possa ser encoberta aos olhos de Deus. E como termina o salmista a dizer: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, de sobremodo elevado, não o posso atingir. E efetivamente é. Nós não conseguimos compreender todas as coisas. Mas de volta aqui ao texto, no verso 13, ele diz: tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe, graças te dou, visto que por de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto foi formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram em substância ainda informe, e no teu livro foram escritas todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosas para mim, Senhor, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles, se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo dos perversos, apartai-vos, pois, de mim, homem de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborrece-os com ódio consumado. Para mim são inimigos, de facto. E o salmista termina dizendo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Que esta possa ser a sua oração para com Deus. Vê, ó Deus, conhece o meu coração e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau. Que possa fazer esta oração para Deus e deixe Deus mostrar e mude aquilo que não está em conformidade com a vontade de Deus. Nós hoje ficamos por aqui. No próximo programa, voltaremos a ouvir o som deste livro. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.